Dando continuidade, nossa próxima palestrante é cirurgiã dentista, especialista em saúde pública, extensão em políticas públicas e direitos humanos da USP-UNESCO, extensão com políticas públicas do cuidado ONU Mulheres, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Americana, coordenadora da Câmara Temática de Políticas para as Mulheres de RMC, Agencamp, coordenadora do Grupo de Prevenção de Violência e Acidentes da Vigilância em Saúde de Americana. Para falar sobre o tema Desafios para Assistência Qualificada às Mulheres em Situação de Violência, convido a senhora Lea Amabile. Gente. Bom dia a todas e todos. Pediram para eu falar aqui em cima, porque parece que o pessoal lá atrás teve uma certa dificuldade de te ver. Então, acho que aqui eles vão me ver pela metade, mas tudo bem, é uma questão de preferência. É esse aqui? Hã? Ah, não é comigo. É esse aqui? Esse aqui. Isso. Bom, eu venho também de um lugar da fala dessa desconstrução do amor romântico de uma outra maneira, né? Com os dados, com aquilo que a gente vive e dentro dessa atenção, especificamente às mulheres em situação de violência. Como foi dito, eu coordeno o Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes na Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde. Isso significa que eu trabalho com esses números. Então, antes de tudo, né, eu queria agradecer o convite de todo mundo, enfim, agradecer o prefeito, a vice-vereadora, presidente do Conselho da Mulher, secretária, enfim, todo mundo que está envolvido na construção desse evento. E dentro desse meu lugar de fala, que é trabalhar com os números de violência que chegam através da Secretaria de Saúde, das notificações compulsórias, eu não sei se vocês sabem, assim, todos os profissionais de saúde que atendem pessoas que sofreram algum tipo de violência, inclusive as autoprovocadas, né, tentativa de suicídio, são obrigatórios, é obrigatório o preenchimento desse documento. O que significa? A fala do prefeito veio nessa direção do numérico e das subnotificações. O que não é subnotificado, ou o que é menos subnotificado, são as violências contra crianças e adolescentes e pessoas idosas, porque as normas técnicas determinam que seja chamado Conselho Tutelar, quando a violência é contra criança e adolescente, e Conselho do Idoso, quando é relativa à pessoa idosa. Então, a gente tem muita subnotificação, especificamente de mulheres adultas, que têm a opção de não buscarem um serviço de saúde ou não buscarem as políticas de segurança, que seriam os boletins de ocorrência. E aí, esse é o núcleo que eu coordeno. Eu trouxe alguns números, até para a gente ter uma ideia. Eu perguntei, né, para a Vilma, que me trouxe, sobre o número da população de Cordeirópolis, até para a gente dimensionar. A Câmara Temática de Políticas para as Mulheres da Agencamp, o prefeito citou que vocês fazem parte dessa região de Piracicaba, que são 25 municípios? 25? 23 municípios, é chamado de aglomerado. A região metropolitana de Campinas tem uma agência, chama Agencamp, agência do Estado de São Paulo, onde tem um Conselho de Desenvolvimento, onde os prefeitos participam e onde temos câmaras temáticas e os municípios indicam os profissionais técnicos relativas a esse tema. E eu coordeno a Câmara Temática de Políticas para as Mulheres da região metropolitana, que compõe os 20 municípios. Portanto, os senhores prefeitos indicam as representantes dos seus municípios que têm relação com essa temática para fazerem parte. E aí a gente discute todas essas questões que implicam todos os municípios e que ações a gente vai
promover. Amanhã nós vamos ter, amanhã de manhã, uma reunião da Câmara Temática em Montemor, porque Montemor implantou a Patrulha Maria da Penha. Então, não por acaso, os representantes da Guarda Municipal estão aqui comigo, porque representam as meninas representando a Guarda no Conselho da Mulher. O Tiago está aqui porque ele faz parte, também com a dupla com a Luciana, numa comissão intersetorial que trata do protocolo de violência sexual contra crianças e adolescentes e o fluxo disso. Então, como a Gama está diretamente ligada, né, é chamada para atender esses casos, então eles fazem parte da equipe, né, dos profissionais que compõem essa rede. Então, a gente tem representante do IML, do Hospital Municipal, representante da assistência, da educação. Então, é intersetorial para a gente definir o protocolo de atendimento e o fluxo, né? Então, o Tiago está aqui, e aí a gente, não que ele participe do Conselho da Mulher, mas faz parte com a gente de outras comissões intersetoriais. E só para a gente pensar em números, então, hoje a Americana tem aproximadamente, a gente já tem 230 mil habitantes, a gente vem numa série histórica de a diferença de 4 mil mulheres a mais do que homens no município, né? A gente já vem caminhando nesse sentido. Essas notificações são notificações vindas da saúde. Serviços de saúde públicos e privados que atenderam pessoas que foram vítimas de violência. De todos os tipos de violência notificados no município em 2016, das 394, 344 contra as mulheres. Para que serve a gente trabalhar com esses números, a gente receber esses números? Certamente na Secretaria de Saúde aqui, também na Vigilância Sanitária e Epidemiológica, eles também trabalham com esses números. Para a gente propor políticas públicas, porque os números servem para a gente pensar sobre e como a gente vai caminhar nesse sentido. Depois eu vou mostrar para vocês, olha, os números, né, de notificações, e chamar a atenção que a gente só teve 4 notificações relacionadas à violência psicológica. Considerando que em todas as violências implica a violência psicológica, a gente precisa pensar assim, o que faz com que profissionais de saúde não avaliem que seja importante notificar a violência psicológica. Então, porque a ficha tem todos os tipos de violência, eu não obrigatoriamente preciso escolher uma só. Eu posso colocar a física e a psicológica, a sexual, a física, pode ter negligência. No entanto, a psicológica ela é deixada de lado, não é? E nesses 4 casos, porque depois a gente acompanha a ficha e entra em contato com a unidade que notificou, se nos interessa até para saber, por que é que um profissional de saúde notificou somente como violência psicológica? Muito possivelmente, enfim, do acompanhamento da gente, aquele quadro de doença, ou uma hipertensão, que não vinha sendo bem sucedido, o tratamento não estava respondendo, em algum momento, essa mulher disse que sofria algum tipo de violência. E aí, se o profissional é mais sensibilizado e conhece a finalidade e por que é importante preencher a ficha de notificação compulsória, então ele vai estar mais habilitado e vai se disponibilizar a isso. E aí a gente depois vai dividindo todas essas violências por faixa etária. Além de faixa etária, para isso que serve o núcleo, né? A gente divide por faixa etária e também por território. Então, por exemplo, o prefeito até citou, né, a questão de estupros. Nós tivemos, aproximadamente há 2 anos atrás, alguns estupros em determinado bairro, determinada hora e mais ou menos naquela mesma região. Numa ação articulada, porque o núcleo é prevenção de violências e acidentes, numa ação articulada com a Secretaria de Trânsito e Transporte e Desenvolvimento Urbano, a gente vai verificar se aquele lugar tem iluminação. Então, a iluminação no lugar propiciou que a gente tivesse uma redução. Além do que a ficha de notificação compulsória serve como instrumento também de prevenção, não é? Então, você
Aí a gente tem uma articulação junto com a guarda e você tem uma ronda, né, mais naquele local, e o que acabou acontecendo é que o agressor acabou sendo preso, né? E aí, o que tem chamado a atenção da gente, em termos de notificação compulsória, é o aumento de tentativa de suicídio. E aí também a gente trabalha com a questão da faixa etária e os territórios, enfim, para entender o que está acontecendo, que ação a gente pode ter mais efetiva nesses casos. E também, assim, suicídios. Eu não separei aqui, mas a gente teve tentativa de suicídio, 50 mulheres e 16 homens. E aí, quando a gente tem suicídio, a gente tem 13 homens e 3 mulheres. E até para entender isso, né? As mulheres tentam mais, né? No entanto, os homens é que atingem esse objetivo. E pensar depois até, né, serve para a gente refletir sobre isso com as equipes de CRAS, de CREAS, da educação. O que é que está acontecendo com essa faixa etária em determinado lugar, pensar sobre isso e que ação preventiva a gente pode ter. Para isso que servem esses números, né? Então, as notificações físicas, né? Sexual, mais mulheres do que homens, e aí também a gente tem por faixa etária. O que tem aparecido também, e aí, por que se notifica menos violência contra os homens? Porque homens procuram menos o serviço, né? E porque o profissional não notifica a violência contra os homens em função dessa questão do machismo também, né? E a violência sexual contra homens adultos, mais ainda. E aí vocês, dentro dessa questão da violência sexual, como a gente está falando que não cruzam os dados, e a questão da subnotificação, então nós tivemos 23 casos, né, de violência sexual que buscaram algum serviço de saúde e foi notificado, porque também nem todos os profissionais que atendem pessoas que sofreram violência sexual notificam. Eles não têm o entendimento de que a ficha de notificação compulsória, ela não tem um valor de justiça, não é? A gente não tem valor investigativo. A finalidade dela é a gente pensar política pública para o enfrentamento às violências. E os profissionais desconhecem isso e eles não preenchem a ficha, porque eles entendem assim, nossa, o senhor não preenche, faz favor, não faça isso, porque eu não quero expor, porque eu não quero que saiba. Então, não tem o entendimento de que não é investigativo, é que é para a gente propor política pública de enfrentamento. E interessante que, como a gente tem uma proximidade grande com a DDM, né, em Americana nós temos uma delegacia especializada em atendimento às mulheres, eu tenho muita... a gente tem muito essa intersetorialidade e essa aproximação. Quando eles precisam, elas ligam para a gente, olha, eu estou com um caso aqui, para onde a gente manda, como é que a gente faz? E aí eu fui buscar os números de estupro que buscaram a delegacia e que fizeram o boletim de ocorrência. Então, nós tivemos que buscaram a Secretaria de Segurança Pública, né, os órgãos, a Política Pública de Segurança Pública, que foram fazer o boletim de ocorrência, 30 casos de estupro. E nós tínhamos 23 notificados. Dos 30, só 6 buscaram serviço de saúde. Só 6 buscaram? Não posso afirmar isso. Só 6 que buscaram o serviço de saúde, a gente teve notificação só de 6. Pode ser que das 30 mulheres que fizeram boletim de ocorrência relativa a estupro e que foram buscar algum serviço de saúde, pode ser que as 30 buscaram o serviço de saúde? Pode ser, mas não foi. Só 6 foram notificados. Então, o que a gente faz? Como é responsabilidade nossa, da saúde, acompanhar vítimas de estupro em função também de todo o acompanhamento da medicação, uma série de coisas, então a gente entra em contato, tem toda uma equipe, né, do núcleo de especialidades que entra em contato porque a gente precisa acompanhar. E muitas vezes essas pessoas estão sendo acompanhadas, mas não foi feita a ficha, né, de notificação compulsória. Então hoje nós estamos num trabalho assim,
Conselho da Mulher, de capacitação, tanto para a rede, como eu disse para vocês, o ano passado nós capacitamos toda a rede de ensino estadual, né? Diretores, professores, mediadores, professores de sociologia, de filosofia, que se mobilizaram, que pediram, né, especificamente nessa área. Então, capacitamos toda a rede estadual em relação às violências e em relação também à ficha de notificação compulsória. A rede Hospital Municipal, os profissionais do Hospital Municipal, da atenção básica, os técnicos profissionais da atenção básica, porque a unidade de saúde também recebe as pessoas vítimas de violência e também não notificam. Não notificam. E não só na minha percepção e daquilo que a gente tem em Americana, mas o que demonstram as pesquisas, os cirurgiões dentistas, os meus colegas, nós não temos uma notificação de cirurgião dentista. Considerando que hoje as violências, especificamente contra as mulheres, elas se dão na área de cabeça e pescoço, né? A gente teve, né, nos séculos passados, elas se davam na região, nas pernas, braços, né? Porque as mulheres usavam saia, era mais descoberto. Então, na medida que vai cobrindo, então eu engesso a vida das mulheres na região de cabeça e pescoço, porque eu ingesso a sua vida afetiva, a sua vida no mundo do trabalho, a sua vida doméstica, familiar, social. E é surpreendente, não é surpreendente, porque a gente até entende que eles se colocam, não, eu não vou me meter nisso, porque é muito complicado, porque o agressor pode vir aqui, não é? E os colegas não notificam. E é uma região onde a gente tem a maior incidência de violência se dá na área de cabeça e pescoço. E os colegas não fazem nenhuma notificação nesse sentido. Aí a tentativa de suicídio, não é? E aí a gente vai trabalhar nesse sentido, quer dizer, as mulheres cuidam das crianças, dos adolescentes, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, enfim, toda essa demanda do cuidado faz com que as mulheres, até na fala das mulheres, né, elas tentem mais vezes e tentem mais, tenha mais tentativa do que propriamente o suicídio, até porque considera toda essa demanda, né, social. Aí o suicídio, e aí a gente tem que considerar, quando a gente tem a ficha e que a gente vai analisar, essa questão da homofobia, né? Determinada faixa etária, homens, determinada faixa etária, então, vem escrito, né, porque tem observações, e são feitas observações na ficha. E a gente precisa trabalhar especialmente na educação, né? Essa questão do enfrentamento à violência, essa questão da discriminação, essa questão de todas as violências que estão implicadas com as minorias. Se a gente não trabalhar na educação, nós vamos ter muita dificuldade de avançar nesse enfrentamento. E aí, né, os dados que a gente tem, né, das pesquisas, acham que a Lei Maria da Penha ajuda a reduzir a violência doméstica, 86%. Eu vou disponibilizar essa apresentação, fica com vocês, tá? Depois, se você quiser, eu posso também mandar e a gente troca essas informações. Ontem, entrou em contato comigo uma jornalista do Diário Popular, do Jornal de Campinas, porque a gente teve uma reunião, terça-feira, na Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Mariana Conte, que é presidente da Comissão da Mulher na Câmara, fez uma chamada para uma reunião para a gente discutir justiça restaurativa nos casos de violência doméstica. Então, foram vários coletivos, representação de vários grupos de mulheres, e nós estávamos lá para nos colocar contra essa aplicação da justiça restaurativa na violência contra a mulher. E aí, ontem a jornalista entrou em contato comigo, dizendo assim, mas para saber quais municípios tinham a patrulha Maria da Penha, no nosso caso, ela vem chamada como Guarda Amiga da Mulher, que é um programa que nós estamos implantando em Americana, já tem em Campinas, Montemor, Vinhedo, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, que mulheres com medidas protetivas
podem aderir ao programa e terem essa participação. A Guarda faz essa ronda próxima. E isso tem indicado que a violência nesse território, nessa proximidade, tem diminuído. Então, a gente está implantando e a nossa conversa e a fala dela era perguntar sobre isso, né? E depois me ligou uma outra jornalista que está muito preocupada com o número de medidas protetivas que a Americana teve em 2016. Mais do que 2 medidas protetivas por dia solicitadas no município. Nós tivemos, no ano passado, mais de 800 medidas protetivas expedidas. E ela dizia assim, o que a senhora acha? Que a gente está tendo mais violência ou as mulheres estão buscando mais? Eu acho que as duas coisas. Quanto mais a gente tem esse processo de retrocesso nas políticas públicas, especialmente relativas às minorias, a gente tem um movimento contrário maior. Então, quanto mais direito a gente tem para as mulheres, a Lei Maria da Penha, quanto mais direitos a gente tem em relação ao racismo, homofobia, a gente tem um movimento contrário fortíssimo, né? Então, eu não posso dizer, eu disse a ela, olha, a gente analisar que aumentou o número de medidas, mais mulheres buscaram até a delegacia, fizeram boletim de ocorrência e solicitaram medida protetiva porque aumentou a violência ou porque aumentou o conhecimento delas sobre os seus direitos, sobre a garantia de direitos, né? Sobre o sistema de garantia de direitos. E ela disse assim para mim, por que a senhora acha que as mulheres procuram mais? As mulheres procuram mais quando elas conhecem os direitos, quando a gente tem um judiciário que responde na medida da nossa necessidade, porque se eu vou pedir uma medida protetiva hoje, e eu vou depender que o juiz me dê a medida protetiva, hoje é quinta-feira, segunda-feira que vem, já foi, né? O final de semana ela já morreu. E a gente fez capacitação também sobre a Lei Maria da Penha, sobre os enfrentamentos, tipos de violência, na Guarda Municipal, com todas as pessoas, né, todos os guardas, com a equipe toda. E para que serve isso? Porque se a gente não trabalhar articulado em rede, se a gente não ouvir o sofrimento que a guarda tem, quando ela chega para a gente e fala assim, a gente leva, a mulher chama, a gente leva na delegacia, e não tem no final de semana, quando a DDM está fechada, e demora 6 horas para ser atendida, porque o delegado de plantão não está. Então, se a gente não fizer um trabalho articulado, Conselho da Mulher, que tem o papel de fiscalizar as políticas públicas, agora estão querendo até o jurídico nosso, né, encaminhou para a gente que ele não quer que o Conselho seja deliberativo. Então, a gente vai ter mais um caminhar nesse sentido. Mas, se a gente não trabalhar com a rede toda, com o que está previsto na legislação, não é? Com os dispositivos que estão previstos, como é que as mulheres vão atingir, né, e vão ter a garantia do direito? Então, eu disse a ela, muito possivelmente as mulheres em Americana denunciam mais, buscam mais a questão da medida protetiva, porque a gente tem um conselho desde 2002, bastante ativo, a gente tinha um centro de referência que hoje está fechado por uma série de problemas administrativos. A gente tem um abrigo, uma casa-abrigo, que é uma instituição e o município compra serviço, né, para abrigar as mulheres. Temos uma delegacia especializada e temos uma parceria, uma proximidade com o judiciário, tanto com a promotoria quanto o juiz, que facilita essa questão da medida protetiva rapidamente. E aí a gente tem a Gama, né, a Guarda Municipal, que aciona, olha, pode ir até a casa para que ela retire os seus pertences, aí leva para o abrigo, se for necessário, ou, na casa, o agressor é que sai. Enfim, se a gente não tiver essa rede toda articulada, fica muito difícil. Só você achar que a Lei Maria da Penha é suficiente para reduzir, de fato, a gente entende que ela, nesses 11 anos, fez esse papel, tem esse papel mesmo de redução. Mas a gente está caminhando para um retrocesso, nem vou falar do que foi aprovado ontem, do que passou na Câmara ontem, vamos caminhar.
E aí a fala, né, de uma mulher que acionou o sistema de garantia de direitos, então ela dizendo, né, que ela leva o filho dela de 15 em 15 dias ao fórum para ter contato com o pai da criança, que é acompanhado por profissionais, porque ela sofria a violência doméstica, né? E que o ex-marido só pode ver, né, dentro desse sistema de segurança. É o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. Mas o pior dos mundos seria conviver com essa violência e sem ter a garantia do direito, né? Sem a legislação, sem a Lei Maria da Penha. Então, nós temos que ouvir a fala das mulheres, não é? Então, nada sobre as mulheres sem as mulheres. Até porque é muito perigoso só mulheres técnicas decidindo sobre a vida de outras mulheres. Porque sobre nós recai uma série de preconceitos também, né? Então, a gente precisa estar com todo mundo junto para dizer assim, isso serve para você, isso não serve para você. E o que eu coloco, sempre que a gente está com uma mulher em situação de violência, nós não podemos colocá-la em mais risco. A gente precisa ter muito cuidado com esses encaminhamentos e com os profissionais que vão trabalhar, especialmente com essa questão da violência. As pessoas, né, as pessoas acham que eu sou brava. Eu não acho que eu sou brava, né? Mas assim, vamos abrir o centro de referência. Depende quem que vai estar lá. Porque se eu vou colocar uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada que não tem essa formação suficientemente qualificada para isso, eu vou expor essa mulher a mais violência. Como nós já vivemos, não é? De ser atendida, de uma mulher em situação de violência, ser atendida num dos equipamentos públicos, onde a assistente social disse a ela assim, olha, mas se você for para a minha igreja, vai melhorar muito. O seu marido vai melhorar muito. Você vai ver que ele vai deixar de ser violento, tal, isso aqui. A crença de cada um é a crença de cada um. A gente tem que deixar a crença da gente com a gente. Ali, onde eu vou trabalhar, é outra história. O que é que eu posso fazer naquele momento? Não é? Que mecanismos eu tenho que eu não vou colocar em mais risco essa mulher? Então, muitas vezes a gente tem muitos dispositivos e se eu vou colocá-la num equipamento que não tem a mínima segurança, como nós já tivemos essa experiência, por isso que eu acho que é importante a gente trocar experiência. Tínhamos um lugar que abrigávamos mulheres, né? Ah, vamos criar aqui, tal, isso, aquilo, dá para ser aqui. Abrigou a mulher com os 2 filhos, o agressor pulou o muro e pegou uma das crianças. E nós, do conselho, falando, ali não tem segurança. Precisa ter cuidado, ali não tem segurança, a gente precisa ter segurança nisso. Não tem problema, não teve. E aí toda outra demanda de conselho tutelar, da guarda, enfim, tudo para retirar essa criança que estava com esse agressor. Quer dizer, não adianta eu ter um equipamento que não dá segurança para quem já sofre violência e já está inseguro. Então, ela vai dizendo isso, né? E foi só porque a lei existe, a separação até o presente momento me protegeu e ao filho dela, e das visitas livres com o pai agressor. Então, é um caminho árduo denunciar, a gente sabe, é muito difícil, é muito fácil a gente dizer assim, né? Essa fala comum, ela gosta de apanhar, né? Não, ninguém gosta de apanhar. A gente não tem a condição de sair. As mulheres não têm condição de sair daquele lugar naquele momento. Mas, assim, eu já postei até no meu Face o prefeito lançando o programa de auxílio, porque não basta eu ter o CREAS, não basta eu ter a delegacia. Se eu não der essa mínima condição para que ela saia daquele lugar, dessa situação, minimamente, não vai avançar, não é? Então, é isso, olha, é duro, é difícil. Enfrentar o exame de corpo de delito, ir para o IML não é fácil, nós temos uma tarefa agora, Conselho da Mulher, de voltarmos ao IML, né? Porque a gente, sempre quando a gente faz uma visita, ela é sempre daquele momento, é a foto, né? Uma fiscalização é sempre a foto do momento, que pode não estar mais como estava na foto. Então, a gente precisa voltar para saber como é que as mulheres estão sendo atendidas no IML,
delegados, as gozações, o vizinho. Porém, é recompensador saber que eu estou viva, cabeça erguida, porque não convivo com quem me fez mal. Me sinto feliz. É suficiente o que a gente tem, Americana? Não, não é. Nós não temos centro de referência e é fundamental que a gente tenha um programa para o agressor. É fundamental que a gente tenha um programa para o agressor. A gente já conversou, tem o Flávio Barbosa, que é um sociólogo, que tem um trabalho muito importante no projeto, né, em São Paulo, e que a gente precisa trabalhar para avançar nesse sentido, né, o que está previsto também na legislação. E aí, porque as mulheres desistem de denunciar a questão da dependência financeira e o medo do agressor, não é? São as coisas que mais impactam e essa fala das mulheres vai nesse sentido. E aí a fala da doutora Fabiana, da promotora. Então, nós temos muito o que comemorar com a lei, enfim, mas nós temos muito ainda para avançar, não é? Se a gente não tiver um trabalho intersetorial e que a gente tenha, por exemplo, na educação, nosso tripé, né? Saúde, educação e assistência, mas, por exemplo, esporte. Esporte é importantíssimo, importantíssimo. Não só pela sua função agregadora, que todo esse trabalho, mas porque também lá aparece a questão da violência. Se os profissionais da área da educação, né, os educadores físicos, forem capacitados por profissionais para ter uma observação mais atenta às crianças e adolescentes, às mulheres e homens adultos, homens e mulheres idosos, né? Porque tem todo esse grupo da terceira idade que desenvolve atividade física. Se os profissionais tiverem um olhar atento para perceber onde aparece a violência, ali, a gente também consegue fazer um trabalho bem legal. Eu dei uma capacitação, já acho que uns 2 anos, em Guaíra, para o Conselho da Mulher, e tinha representante da Secretaria de Esporte. E foi muito interessante o trabalho que ela, como representante da Secretaria de Esporte, começou, levou isso para a secretaria dela e criaram um programa enquanto as crianças estavam trabalhando com as mães das crianças que sofriam violência e que desenvolveram projetos específicos. Então, são políticas públicas que a gente pode trabalhar, né, integrada. Bom, compromisso com o enfrentamento envolve todo mundo. Não é só da saúde, não é só da educação, não é só da assistência, não é só da segurança pública, é todo mundo, né? Então, a gente tem que ter envolvimento a Secretaria de Transporte, a gente tem que ter a Secretaria de Esporte, de negócios jurídicos, a gente tem que ter todo mundo para decidir que caminho nós vamos tomar. E é super importante que vocês tenham esse perfil mesmo, né? Dentro da saúde, ele é mais específico, mas a gente tem um conjunto de dados que pode avançar nesse sentido. E aí, né, é preciso com a máxima urgência que as paixões e animosidades corporativas ou institucionais sejam deixadas de lado. Isso quer dizer o seguinte: não, isso é da promotoria, isso não, isso é, né, isso aqui é da defensoria, isso aqui é só o juiz que decide. Se a gente não tiver com todo mundo junto para pensar o que é melhor para o enfrentamento, o que é melhor para as mulheres, que vai impactar, e o custo disso, né? Gestor sempre é muito mais sensível quando a gente diz assim, olha, custa tanto. Violência contra a mulher custa quanto? Custa o quanto essa mulher vai faltar ao trabalho, o quanto impacta a vida das crianças, o aprendizado das crianças, o quanto a gente gera mais violência, né? Esse círculo da violência, esse ciclo da violência, ele é transferido da família e é levado da criança para a escola, né? Por conta de todas essas capacitações e profissionais da área da psicologia também, para que os profissionais tenham um olhar mais atento, que aquilo não é simplesmente que aquela criança, ela está sentando diferente, ela está se queixando, isso não é para deixar de lado.
A gente precisa estar muito atento, não é? E por conta disso, tem aumentado o número, né, de violência sexual contra crianças e adolescentes, que alguns acham que é muito ruim. É muito ruim aparecer que o município está apresentando um aumento de número de violência sexual contra criança e adolescente. Vamos pensar que os profissionais estão tão mais atentos a isso, que essas crianças que estavam na invisibilidade, agora a gente está tendo oportunidade de cuidar. Não pensar que assim, nossa, olha que horror, os nossos índices vão aumentar, os índices de violência, nós vamos aparecer como um município que tem X, né, X números de violência sexual contra criança e adolescente. De fato, nós temos muitos, muitos. Os nossos números de violência sexual contra criança e adolescente são semelhantes ao do Rio de Janeiro. Eu não acho que seja ruim, eu acho que é muito bom, porque a gente está conseguindo diagnosticar. A gente está conseguindo muito cedo que essas crianças sejam observadas e cuidadas. E que seja garantido o direito. Se prioridade da prioridade é criança e adolescente, a gente tem que realmente estar nessa luta, enfrentando, a despeito de todas as dificuldades que a gente tem. Especialmente porque vai mexer no núcleo da família, nesse amor romântico. Como é que eu vou fazer para mexer nesse amor romântico? A gente se ama tanto, né? Como eu vou mexer nessa família que ama tanto essa criança e esse adolescente, essa adolescente que está promovendo essa violência sexual? É decisão da gente, né? É decisão da gente. E aí, essa questão recai, os profissionais de educação falam assim, não, mas a gente precisa também ter uma segurança nessa questão da denúncia ou da suspeita. Sim, claro, para isso que a gente tem que ter uma rede articulada, né? Por quê? Porque é o lugar onde a criança fica mais. Ela não fica 4 horas por dia numa unidade de saúde. Ela não fica 4 horas da vida dela, por exemplo, numa atividade esportiva, a não ser que ela seja uma atleta, não é? Mas, assim, crianças de 0 a 4 anos, de 0 a 12 anos, onde a gente tem o maior número de violência sexual, estão sob os nossos cuidados. Ou deveriam estar. A maioria está no ambiente da educação. E, portanto, esse é um ambiente que precisa ter um olhar muito qualificado sobre isso. E aí a gente vai mexer nessa questão do amor romântico. A gente vai mexer nessa questão da... E para além disso, recentemente, a gente já acompanhava isso há algum tempo, quando tinha o centro de referência, mas agora tem chegado até por conta das nossas comissões intersetoriais, né? Olha, eu não quero não quero que faça tal, isso, aquilo, porque ele ficou com uma pessoa que é muito amiga, conhecida, é da minha igreja, isso vai impactar, isso, aquilo. Então, a gente precisa sentar e realmente conversar, né? O que é importante? É mais importante a criança que está sofrendo essa violência, ou é a sua crença, ou é a manutenção dessa família tão perfeita, tão amorosa, né? Tão feliz. Então, a gente precisa ter esses enfrentamentos. E, dentro das capacitações, da minha experiência, com professores e professoras, invariavelmente, eu encontro profissionais que sofrem violência. Mulheres, profissionais da educação, que, depois da gente falar, conversar, olha, posso aí, separadamente, num outro momento, nos procuro e dizer assim, eu não consigo lidar com essa criança, com a violência que essa minha aluna, esse meu aluno sofre, porque eu sofri isso também, ou eu sofro isso. Eu não dou conta disso. E aí, se a gente não tiver, aí estou falando direto com a vice-prefeita, se a gente não... aí você passa para o prefeito, está gravado aí. Se a gente não tiver quem cuide dos cuidadores, fica muito difícil. Se a gente não tiver profissionais que ouçam esses profissionais, especialmente da saúde, da educação e da assistência, que estamos na linha de frente com essa questão dos sistemas de garantia de direitos, a gente vai ter muita dificuldade. Os profissionais estão sofrendo. Os profissionais com quem eu estive
na saúde, na educação, estão sofrendo. E eles precisam de cuidados. Então, a gente precisa realmente ter um projeto ou dentro, enfim, que é a questão do quem cuida do cuidador, né? E aí, essa questão da medida protetiva, né? Temos alguns casos onde as mulheres querem pedir a medida protetiva, mas elas não querem que o boletim ele seja um boletim criminal. É possível que o boletim não seja criminal. Por quê? Muitas mulheres dizem assim: eu não quero fazer o boletim de ocorrência, eu quero só a medida protetiva, porque o meu companheiro é envolvido com o tráfico de drogas, e eu não quero que seja investigado. Eu só quero ter a medida protetiva, eu só quero que ele saia, que ele fique distante de mim. Então, se a gente não sabe desses dispositivos, se as mulheres não sabem, por isso que é importante ter os coletivos, os grupos de mulheres, nos territórios, não é? Com suas particularidades, e a questão das promotoras legais populares, que é muito importante, promotoras legais populares em direitos sexuais e reprodutivos, é muito importante para que se saiba o direito, não é? E a gente possa avançar, né? E aí, os boletins de natureza não criminal. É possível, mas se a gente não tiver articulado, isso não vai acontecer, né? E aí, eu depois não vou ler toda a carta, isso daqui foi um seminário que aconteceu em 2014, nós estávamos lá em Ribeirão Preto, onde foi uma chamada do Ministério Público, então teve esse seminário, e nós tivemos promotores, enfim, vários participantes de toda a rede e da região também. E tem uma carta, sai uma carta. Eu gostaria de propor que desse fórum, né, que a gente desse encontro, saísse uma carta daqui, realmente de intenções. O que a gente observou, do que foi falado, o que a gente precisa avançar, né, e que avanço a gente teve. E a fala do prefeito, né, o lançamento desse benefício, eu acho que é fundamental, sabe? Sair como um documento mesmo, deste encontro e de propostas, né? Um documento de intenções. E aí, né, a criação efetiva de instalação de varas e promotorias. Claro que o município pequeno, Americana não vai ter, Corderópolis não vai ter, mas Campinas vai ter. Então, a gente precisa pensar também no macro. E vocês fazendo parte do aglomerado, quer dizer, aonde? Piracicaba tem? Piracicaba tem defensoria, a gente tem uma vara específica, quer dizer, se eu não consigo ter no meu município, mas o que eu posso em conjunto? Se eu não tenho abrigo, eu posso ter um consórcio dos municípios para ter o abrigo, não é? Ah, é muito caro um abrigo? Sim, porque ele requer segurança, uma série de coisas, mas a gente pode ter um consórcio entre os municípios vizinhos, não é? Delegacia 24 horas. A gente tem muita dificuldade que isso avance, né? Porque, inclusive, planejamento, ou como era proposto pelo governo do Estado, na segurança pública, é fazer a reengenharia. A reengenharia era colocar as DDMs dentro, né, da Delegacia Geral. A gente resistiu desde 2011, a nossa não foi fechada, mas tem uma grande dificuldade de novas DDMs, né? Campinas recebeu agora a sua segunda delegacia. Então, é pensar, a Americana tem 230 mil habitantes, nós temos uma DDM já há mais de 20 anos, mas Campinas tinha uma só, para mais de 1 milhão de habitantes. Então, é pensar nisso, como é que a gente pode trabalhar nesse sentido, né? A lei do feminicídio, que em 2014 a gente estava discutindo isso, foi aprovada em 2015. E aí, atenção, né, sobre o que foi discutido lá. As relações existentes de discriminação, gênero, raça, etnia e classe. Eu acho que é importante a gente dar toda essa formação, essa capacitação sobre gênero, raça, etnia, em todas as políticas públicas do governo, não é? Seja qual for,
educação, saúde, assistência, nós estamos mais próximos, né? A gente tem mais familiaridade. Mas trânsito, fala, mas por que teria? Sim, é importante, não é? Então, a Guarda Municipal, Secretaria de Planejamento, é importante que todos tenham uma mínima formação sobre isso e informação. E que a gente divulgue os serviços que a gente tem, né? Então, ser mulher no Brasil hoje é isso, 12 assassinatos por dia, 135 estupros. É isso que tem acontecido. Então, a gente tem a cada 2 horas um estupro no país. As violências e as violações de direitos, né, que se dão, é isso que tem pautado a nossa experiência, né? E até a questão agora, né, com a moçada toda aí, a juventude e tal, e não só homens e mulheres jovens, mas tem aparecido também na terceira idade, a questão do cyberbullying. Você achar que não vai dar nada, não, eu posso mandar uma foto assim, eu posso mandar isso e aquilo, não vai dar nada, eu posso expor, né, a minha namorada, a minha amiga, a foto que ela me mandou, não, não pode, né, é crime. E o que a gente tem vivido, então eu vou dizer para vocês, eu faço parte do conselho da pessoa idosa, até porque eu já sou uma, né, então eu preciso me apropriar dessa política que também vai garante o meu direito. Mas o que tem acontecido, violência contra as mulheres idosas, coisa que a gente não pensava no século passado, não pensava há 20, 30 anos, e mulheres idosas que estão se descobrindo portadoras de HIV. Porque as práticas mudaram. Porque hoje as mulheres acima de 60 anos têm uma vida social mais ativa, se estão com seus, não têm mais seus companheiros, ou são viúvas, ou enfim, têm uma vida sexual mais ativa, que na sua juventude e na época da sua vida reprodutiva não tinha esses cuidados. Não precisava, eu não precisava pensar em usar camisinha, porque eu tinha só um companheiro e a gente não tinha essas doenças sexualmente transmissíveis. Hoje tem. Então, a gente tem, aparece para a gente como número, como tentativa de suicídio, mulheres acima de 60 anos, e aí por isso que é importante a gente acompanhar a notificação em função disso. Porque são mulheres que têm uma vida social ativa, têm uma vida sexual ativa e que se descobriram portadoras de HIV. E agora o que eu vou fazer com isso? Né? Vou ser julgada, porque cadê o amor romântico, não é? Porque não é mais um amor romântico. É outra coisa, ela estava vivendo uma outra situação, que talvez para ela quisesse reproduzir aquilo, não é? Não, eu vou sair com essa pessoa, porque eu vou ter um relacionamento com ele, assim, assado, aquilo que foi no século passado, não é mais. Então, hoje, tem se apresentado para a gente situações e modelos e perfis de pessoas que sofrem violência e tipos de violência muito diferentes. Então, terceira idade sofrendo cyberbullying? Sim. Coisa que a gente nem imaginava. E como é que a gente vai trabalhar com as mulheres, homens e mulheres da terceira idade, sobre essa questão dos relacionamentos afetivos e sexuais? Porque não necessariamente precisa ser só afetivo, né? Eu posso ter uma decisão de ter exclusivamente um relacionamento sexual com você. Não quero ter outra coisa além disso. Quero morar com você, não quero dividir nada com você, não é? Mas como eu faço com isso? E aí, as violações e são institucionais também, não é? Quando se dão no âmbito da escola, no âmbito do trabalho, não é? E como é que é esse assédio moral, né? Que fica imperceptível. Não, ele só pôs a mão no seu braço, oi. Isso a gente tem ouvido muito nessa relação da saúde, de profissionais de saúde, especialmente nos hospitais, não é? Porque eu tenho uma relação de poder, não é? E sob essa relação de poder vem essa maquiagem do afeto. Não, querido. Não é para pôr a mão na minha cintura. Você não está entendendo. Não é para colocar a mão no meu ombro. Não é para me abraçar e me apertar. Não é
Quando não é autorizativo, é violência. E a gente precisa ter muito claro isso. A questão que a gente está caminhando. Isso aqui, ó, importante. A gente está caminhando para fazer esse folder e distribuir o violentômetro. Vocês têm isso já? Vale a pena, né? Bom, eu vou deixar tudo aqui para vocês, para a gente ter como folder para trabalhar com as mulheres, homens, mulheres, crianças, o que é violência. Então, ele vai traçando, olha, vai ficando grave, entendeu? Ó, está piorando, vai vendo que a coisa está piorando. Pornografia de vingança e tudo que o amor não é desassistência. Um prazer estar com vocês. Está aí, esse é o conselho da mulher. E aí, feminismo é essa ideia radical mesmo de que a gente é gente. Obrigada. Estourei? Estourei, então?